Oi pessoal, tudo bem? Bom dia! Tô de blusa porque aqui em São Paulo hoje amanheceu um pouquinho mais frio, mas vamos lá, seguir adiante, né? Hoje eu trago pra vocês uma ideia de mitos e verdades da doença autoimune. Não separei apenas de hepatite autoimune, a gente tem pouca informação de hepatite autoimune quando eu fui fazer minhas pesquisas. Ela é rara e não tem tanta informação assim. Então eu fiz aqui um compilado falando de doença autoimune no geral, tá? Espero que vocês gostem e me acompanhem. Então vamos lá, né? Bom, falando um pouquinho sobre a doença autoimune. A doença autoimune ela tem cura. Mito. A doença autoimune ela não tem cura, ela tem tratamento e ela tem controle. Em muitos casos, quando a gente usa as medicações para esse controle, os anti-inflamatórios, os imunossupressores, a ideia deles é deixar essa doença em repouso, em remissão, como se ela estivesse adormecida, para que o nosso sistema imunológico não cause ataques ao nosso corpo de novo, né? Então, a doença, quando ela tá em remissão, adormecida, tranquila, existem pacientes que conseguem viver sem medicação, até a doença causar alguma outra manifestação, né? Mas isso é algo que pode acontecer, a pessoa ter uma doença autoimune e viver sem medicação, viver bem, viver tranquila. Isso é uma coisa legal, né? As vacinas, elas são prejudiciais para quem tem doença autoimune? Mito, porém depende. O tipo da doença de vírus vivo atenuado, ela pode sim ser prejudicial para quem tem doença autoimune. Porém, tantas outras não. Assim como a vacina da gripe, ela só ajuda a gente que tem doença autoimune, tá? Então, a vacina da gripe corre para tomar, tá bom? Tem questões genéticas envolvidas? Verdade. Então, a maior parte das doenças autoimunes, elas têm a questão genética. A pessoa já nasce com a doença, né? Ela já mora com a gente, até um dia que ela resolve desabrochar. E existem fatores externos como gatilho? Sim. A gente não sabe falar ao certo o que causou a sua doença autoimune, né, o porquê ela apareceu, mas existem fatores gatilhos que possam fazer ela aparecer, e pode ser a longo prazo, né? Então, a minha hepatite autoimune, ela desencadeou, a gente não sabe o porquê, mas existe a possibilidade de uma infecção que eu sofri há um tempo atrás e ter causado um rebuliço no meu sistema imune e deslanchou agora, tá? As doenças autoimunes, elas são contagiosas? Mito, não, ninguém pega doença autoimune de ninguém não, tá? Muitas pessoas têm preconceito, principalmente por quem tem psoríase. Psoríase é uma doença autoimune porque as marcas, elas são presentes, né? Então, tudo aquilo que a gente consegue ver pode nos causar um pouco mais de impacto. Então, a pessoa que sofre de psoríase, ela vai ter as lesões na pele. Muito comum aparecer em cotovelo, no couro cabeludo. Da mulher ainda dá pra esconder um pouco mais, né, no couro cabeludo. No homem fica um pouco mais presente pelo tamanho do cabelo. Mas pode aparecer no rosto, e isso causa um pouco mais de impacto e as pessoas têm preconceito, né? Mas quem tem doença autoimune, você pode agarrar, beijar, abraçar, não passa não, tá? Uma curiosidade, quem tem artrite reumatoide, que é uma doença autoimune, o cigarro é um gatilho, tá? Então, a pessoa ela pode ter aí uma doença um pouco mais severa se ela faz uso do cigarro. Outro fator gatilho para quem tem lúpus, que é uma doença autoimune, é o sol. A exposição ao sol pode afetar um pouquinho as pessoas que têm lúpus. Do lúpus vocês já ouviram falar, né? Porque tem celebridades aí como a Selena Gomez, que tem lúpus, Lady Gaga,
também sofre com a doença. E além disso, ela tem fibromialgia, né? Fibromialgia, ela não é considerada uma doença autoimune. Ela é uma alteração sensorial e aí vai causar as dores. Porém, quem tem uma doença autoimune, ela pode muito estar ligada à fibromialgia, porque o nosso sistema imune começa a ficar meio louco e o sensorial também, entendendo que toda dor que ela sente pode ser ocasionada pela doença autoimune ou por fator externo, entre outros. A atividade física auxilia aí na jornada com a doença autoimune, verdade, muito importante a gente fazer atividade física. Eu ainda não tô liberada por conta do coronavírus, né? Quando acabar a quarentena. Mas eu sou adepta à natação e assim que tu estiver liberado eu volto a fazer as minhas aulas de natação, porque isso faz bem. Quando a gente faz atividade física, o nosso corpo responde de forma maravilhosamente bem, tá? Então é importante não só para quem tem a doença autoimune, mas para todo mundo, né? A gente fica muito sedentário, às vezes caindo numa rotina pesada de trabalho, estudo, casa, filho, corre de um lado para o outro. Mas é muito importante a gente manter aí uma rotina de atividade física. E santo de casa não faz milagre, né? Porque eu tô falando e eu não tô fazendo, mas preciso voltar. Eu acho que foi isso. Eu tinha feito algumas anotações aqui. Algo importante. Os sinais e sintomas da doença autoimune, eles podem ser confundidos com outras doenças? Sim, sim. Então, para o diagnóstico correto de uma doença autoimune, eu tava lendo algumas coisas e vendo, as minhas pesquisas são baseadas em relatos médicos, tá? E uma reumatologista falou sobre o diagnóstico certo com o paciente certo, o médico certo e na hora certa, né? Se eu fosse fazer os meus exames há um tempão atrás, não ia aparecer nada, né? Precisou desencadear e pra gente começar a fazer a nossa pesquisa aí do diagnóstico correto. Eu ainda vou fazer uma biópsia hepática, mas a gente vai esperar passar toda essa fase aí do coronavírus, porque é algo eletivo, né? Então, estamos atendendo aí emergencialmente. Mas assim que tiver tudo liberado, vou fazer também uma biópsia hepática para fechar diagnóstico. Mas ele está quase que no 100%, né? E aí, algumas curiosidades de doença autoimune. Quais são as doenças autoimunes mais conhecidas aí? Artrite reumatoide, doença celíaca, o lúpus e a psoríase e doença de Crohn. Doença de Crohn também é uma doença bastante complicada, aonde afeta bastante quem tem, né? E é importante a gente manter os hábitos saudáveis, se alimentar bem, praticar esportes, manter a cabeça no lugar, porque quem tem a doença autoimune, ela tem grandes chances de sofrer com depressão, com ansiedade, por isso que nos vídeos eu vim falando sobre isso, porque cada um responde ao processo de uma forma. Não é porque eu respondo bem que o outro vai responder da mesma forma, tá? Então, nós temos que ter carinho, amor, compreensão com as pessoas, auxiliar, para que a jornada dessa pessoa talvez seja um pouco mais leve, tá? A doença autoimune, ela é uma doença, ela pode ser limitante, ela pode trazer síndromes metabólicas e quadro depressivo. Então é muito importante a gente poder auxiliar quando possível. E sempre é possível, acredite. Bom, eu acho que foi isso. Falei um pouquinho mais hoje da doença autoimune, mas vamos continuar aí, né? Essa jornada. Agradeço a atenção, o carinho de vocês e até o próximo vídeo.